Oi, pessoal, vamos iniciar agora mais um bate-papo comigo, falando sobre esse livro aqui, Amar e Ser Livre, do Prem-Baba. A gente vem fazendo um estudo sobre ele. Hoje vamos falar especificamente de relacionamento, né? Ele aborda muito sobre relacionamento, mas hoje vamos falar mais um pouquinho sobre isso. Vou esperar um pouco as pessoas chegarem. Boa tarde, pessoal que vai chegando aí. Na semana passada eu não fiz porque eu estava viajando, mas hoje vamos com tudo. A gente já está chegando ao finalzinho desse livro, né? Para quem está acompanhando, para quem não acompanhou, para quem tem interesse de acompanhar, eu acho legal. Esse livro fala muito sobre relacionamentos. E eu tenho recebido muitas mensagens sobre relacionamento, porque às vezes é muito difícil, né, a gente se conhecer verdadeiramente. E aí as pessoas acabam pela falta do autoconhecimento, não conseguindo se relacionar. Vou aguardar aqui a chegada de vocês para o início da live. Vamos lá. Essa parte que eu vou falar hoje, eu vou falar sobre 3 pedaços do 4º capítulo, que é estratégia de fuga, controle e auto-engano e liberdade ou fuga. Todas relacionadas dentro de um relacionamento. Então, estratégia de fuga, controle e auto-engano, liberdade ou fuga. Vamos abordar essas 3 partes hoje. Então vamos lá, vamos dar início, né? As pessoas que não chegarem, que vão chegando aos poucos. Estratégia de fuga. Ele começa dizendo a seguinte questão: para nos relacionarmos, precisamos superar. Superar o quê? Superar os nossos medos, superar a nossa necessidade de controle, superar a nossa necessidade de vingança e superar a nossa vergonha. Então, o relacionamento ele exige muita superação. Como a gente tem conhecimento disso, Elaine? Quando a gente se conhece de verdade. Porque alguém pode me falar assim, mas eu não tenho nada disso. E provavelmente você tem, só que você não enxerga. E aí você não consegue nem esperar, porque você não enxerga esse você. Então, a primeira questão é o autoconhecimento e você enxergar que você tem que superar muitas coisas em você. E aí ele disse assim, por isso que se relacionar é muito desafiador. Por quê? Porque a gente precisa enfrentar esses desafios, né? Pra gente poder superar, pra gente poder enfrentar as barreiras. Então, por isso que é tão desafiador, por isso que é tão difícil um relacionamento. E aí ele continua, aí quando eu começo a encontrar as dificuldades no relacionamento, eu começo o quê? Eu começo a fugir, eu começo a evitar, e eu volto a padrões antigos de comportamento. Às vezes eu tô ótima. Aí eu começo a me relacionar, começo a ter conflitos, eu não enxergo o que é, aí eu volto a antigas estratégias de relacionamentos que tem a ver com as minhas feridas emocionais. E aí aqui ele vai falar algumas delas. As principais estratégias de fuga são a compulsão por relacionamento. Então, pessoas que vivem trocando de relacionamento não conseguem se manter em uma única relação. Perda de interesse pelo outro, então a pessoa está lá um tempo no relacionamento e de repente, aquele interesse vai embora. Como se o interesse aqui é interesse total pela pessoa, interesse sexual. E aí isso também acaba com o relacionamento. E o isolamento, a pessoa não quer mais se relacionar, ela bloqueia de vez. Então isso são fugas de relacionamento. A pessoa começa a usar essas estratégias para ela não se relacionar.
porque ela diz que com ela não dá certo, porque para ela é mais difícil, porque se relacionar é muito difícil, que é difícil confiar nas pessoas. E na verdade, a gente precisa enxergar que todo relacionamento que não deu certo de minha responsabilidade isso. O sucesso ou o fracasso do meu relacionamento tem a ver comigo. Ah, Elaine, mas o outro não é responsável? O outro também é responsável, mas a gente tem uma tendência a jogar somente para o outro. E aí, se eu só o outro que é responsável, eu fico o quê? Fico na dependência do outro fazer alguma coisa. Então, é muito mais interessante que eu consiga enxergar a minha responsabilidade dentro do relacionamento, para poder me transformar. Eu só posso mudar o que há em mim, na verdade, o outro eu não mudo. Então, se eu consigo enxergar as minhas e me modificar, talvez assim o outro se espelhe em mim e faça o mesmo. Então, é isso que ele convida a gente a enxergar, a gente a se enxergar, a gente enxergar o que estratégias de fuga a gente tem usado nos relacionamentos. Aí ele diz o seguinte: dessa forma nos mantemos superficialmente, sem tocar no centro. Então, sem a revelação, não há intimidade. Foi o que eu falei na última live. Sem revelação, não há intimidade. E sem profundidade, não há amor. Então, o que ele diz? Como a gente busca só relações superficiais, a gente não se entrega de verdade. A gente não tem a intimidade do relacionamento. Que intimidade não tem só a ver com o sexo. Intimidade tem a ver com a gente enxergar o outro por dentro. E a gente se enxergar por dentro. E na maioria dos relacionamentos isso não existe. A gente ainda está lá com aquela capa protetora, se escondendo com os nossos medos, com as nossas vergonhas, com as nossas inseguranças, com as nossas vinganças. A gente está lá atrás ainda, usando aqueles recursos antigos de autoproteção que acaba atrapalhando o nosso relacionamento. E aí ele diz o seguinte: para que haja profundidade, é necessário enxergar, confiar e ser leal e fiel, não ao outro, a você. Então isso é muito importante. A gente fala, mas eu vou me entregar, aí eu vou me entregar e vou me machucar. Aí eu vou ficar como boba. Não, você está fazendo a sua parte. Se o outro não quer, aí é um problema do outro. Você fez aquilo que você devia. Eu escuto tantas pessoas falando isso. Por proteção, por defesa, elas falam assim: eu me relaciono com um pé atrás e outro na frente. Aí já não vai dar certo, né? Porque cadê a profundidade? Está tudo no superficial. Porque eu não confio. Se eu não confio, não me entrego. Se eu não me entrego, não há relacionamento. Né? Não há profundidade nesse relacionamento. O relacionamento ele até existe, mas não há profundidade. E aí, qualquer coisa, a gente vai usando os nossos mecanismos de defesa. As nossas vinganças, ciúmes, medos, isso tudo vai vindo à tona nos nossos relacionamentos. Por isso que eles dão tão errado, na maioria das vezes, né? Então, somente a fidelidade a gente, né, ao que eu sou, e a lealdade a mim, e a confiança naquilo que eu sou, naquilo que eu acredito que eu preciso entregar, não é ao outro. Então, uma vez eu estava atendendo um paciente que eu achei muito legal. E isso é muito difícil acontecer. A gente estava falando sobre relacionamento e ele falou a seguinte frase comigo: Elaine, olha, eu dou o meu melhor, eu confio, eu não traio, eu não tenho esse perfil de trair, eu dou o meu melhor. Agora, se a outra pessoa me trair, aí é um problema dela, porque ela que está perdendo. E eu acho que foi a única vez que eu ouvi isso de um paciente. Olha que eu tenho uma experiência de 10 anos de formada. Então, olha o quanto isso é difícil. E é verdade. E quando ele pensa dessa forma, o que acontece? Ele não sofria. Porque ele sabia, quando terminou o relacionamento dele, ele até terminou esse relacionamento por causa de ciúme da namorada dele. Porque ele confiava, ele se entregava, ele sabia quem era ele, a importância daquele relacionamento para ele, ela que não sabia. E aí, eles terminaram e ela que ficou naquela... E ele falou assim, não, eu tô terminando porque não é esse tipo de relacionamento que eu quero para mim.
Eu quero um relacionamento maduro, eu quero um relacionamento de confiança. Eu me entreguei, então agora, quando acabou, eu tenho 100% de certeza que eu fiz aquilo que era importante para mim e para o nosso relacionamento. Então isso é muito importante a gente ver nos relacionamentos, mas isso exige o quê? Que a gente saia das nossas armaduras, do nosso modo de proteção, de defesa, em que a gente enxergue na gente o que a gente precisa dentro de um relacionamento. E que a gente não fique pedindo só do outro, sabe? O outro tem que me dar. Não, eu me entrego. E aí o que o outro vai me trazer de retorno é consequência da minha entrega. Entenderam como que é diferente? Quem tem problema de relacionamento, quem tem dúvida, gente, vai colocando aí que hoje é o dia para a gente conversar sobre isso. E aí ele segue falando sobre o controle e o auto-engano. E aí esse negócio de controle é uma coisa que é difícil as pessoas tirarem, né? E ele diz o seguinte, tomado pelo medo da solidão, controlamos o outro e amarramos o outro ao pé da cama, né? O ciúme, né? Aquela necessidade de controlar, para que ele não vá embora. Então, o primeiro momento, né? O controle, essa necessidade de controle, faz com que a gente aprisione o outro a uma relação. E esse é o maior auto-engano que a gente pode ter, porque a gente acha que aprisionando o outro vai ser nosso. E não vai. E nem você vai se sentir assim, por mais que o outro permaneça na relação. E aí eu separei agora um trechinho aqui. Deixa eu ver onde que eu separei do auto-engano, que ele vai falar o seguinte. Mas isso é um auto-engano, uma ilusão, ele continua falando. Não podemos assegurar a pessoa. E se assim fizermos, ela ficará com raiva de nós e provavelmente tentará se vingar pelo fato de não estar fazendo o que ela quer fazer. Olha só que legal isso. Então eu posso até tentar aprisionar o outro, mas o outro vai sentir raiva e vai se vingar. Elaine, a pessoa vai fazer isso de forma consciente? Não, isso é tudo inconsciente. É como a gente na adolescência, que os pais querem prender a gente. O que a gente faz? A gente não dá um jeitinho de burlar e fazer escondido? É a mesma coisa quando eu faço com meu namorado, com meu marido, com a minha esposa, com a minha namorada, é a mesma coisa. É o jeitinho de se vingar. Então, olha que interessante, vou ler de novo. Não podemos segurar a pessoa. Se assim fizermos, ela ficará com raiva de nós e provavelmente tentará se vingar pelo fato de não estar fazendo o que quer fazer. Então, sempre que a gente é impedido de fazer aquilo que a gente quer, a gente vai dar um jeito de se vingar. Ou fazendo escondido, ou fazendo uma outra coisa para magoar a pessoa. Assim, estaremos criando um sofrimento desnecessário para a nossa vida, para a vida dela, dessa outra pessoa, né? E para a vida de quem está ao nosso redor. No caso aqui, as pessoas mais próximas, geralmente filhos, né? Pai, mãe, que estão envolvidos. Esse esforço para fazer que o outro nos amar, acaba atingindo o pior dele. Justamente porque ele reedita a ferida primordial, que é o momento da cisão, quando ele foi bloqueado na expressão da sua espontaneidade e da sua vitalidade. Com isso, um ciclo de dor é ativado e rapidamente transforma-se num jogo de ataque e defesa. Então, o que ele está dizendo aqui? Isso é muito importante. Quando você bloqueia o outro, você está fazendo com ele aquilo que foi feito lá no começo da vida dele, que é o bloqueio da espontaneidade. Se eu digo para você assim, não, você não vai fazer isso, eu estou fazendo aquilo que lá na nossa infância alguém fez. E aí você, como forma de proteção, vai
criar uma forma de se proteger. Então a sua ferida é muito ativada. "Ah, Elaine, a pessoa tem consciência disso?" Não, a pessoa não tem consciência disso. Isso é feito de uma forma muito automática, mas aí, quando a nossa espontaneidade é bloqueada, gera dor, gera sofrimento. E aí a gente começa a ter os transtornos de novo para a nossa relação. Tanto que, porque a pessoa que está sendo bloqueada, ela está ferida, e quem está ferida acaba trazendo dor para o relacionamento. Acaba querendo ferir também, né? Que é um modo de defesa. Então, um ciclo de dor é ativado, que rapidamente transforma-se em um jogo de ataque e de defesa. Eu sou ferida, eu vou e firo também. Aí ele continua dizendo aqui: porém, se puder deixar o outro realmente livre, aí é a sugestão dela, né? Talvez ela faça a experiência de que precisa e volte. Se há amor, ela volta. Mas é fato que estaremos correndo um risco. É possível que ela esteja ainda muito distante de ter qualquer insight e a respeito do amor e a vida leve para longe. Pode ser que ela realmente vá embora. Então, o que ele está dizendo aqui nesse último pedaço que eu separei para vocês? Então, o que é preciso para que o outro, para que eu não ative as dores do outro, aqueles traumas lá de trás, e para que não haja vingança e que não haja esse jogo, né, de ataque e de defesa? É preciso que eu aprenda a deixar o outro livre, que eu dê a liberdade. Olha só, você está comigo porque você quer. Se você não quiser, você pode partir. Mas há aqui uma diferença entre deixar livre e de deixar de lado, tá? Muita gente entende o deixar livre como não dar atenção, como não dar cuidado, como não estar junto. Aí isso pode ser interpretado pelo outro como deixar de lado. Então eu não tenho importância na vida dessa pessoa. Se eu não tenho importância, eu não quero ficar ali. Aí eu vou procurar em outra pessoa essa importância. Porque a gente tem essa necessidade de se sentir importante. Entenderam isso? Isso é muito importante. Então, deixar livre não é aprisionar. Deixar livre é deixar que a pessoa faça as escolhas dela. Mas, ao tempo todo mostrando que você está ali. Que ela é importante para você. E não que você depende dela. Que ela é importante para você. E que você a quer junto de você. E não fingir que você não sente nada. Porque esse é o grande jogo que muitas pessoas usam. Eu mostro desinteresse. Olha, se eu mostro desinteresse, significa que eu não sou importante para aquela pessoa. Não é? Se o outro está mostrando que não está nem aí para mim, eu vou ficar numa relação com alguém que não está nem aí para mim? Não é isso. Então, não é mostrar desinteresse para que a pessoa fique, porque isso também é um jogo aí, né, de dor, de sofrimento, que tem a ver com as nossas feridas. O deixar livre é estar junto, estar com a pessoa, mas respeitar toda decisão que ela tomar. Essa é a diferença. E aí, o que ele quer dizer nesse controle e auto-engano? Quando você controla, quando você aprisiona, você acha que assim a pessoa tá com você porque ela quer. Não. Ela tá com você porque ela tá sendo forçada. E no fundo você sabe disso. E no fundo isso te faz mal. E aí mais ainda você quer aprisionar essa pessoa. Então quando você dá a liberdade dela escolher, você tá aqui porque você quer. No momento que essa relação não estiver boa para você, por mais que isso me doa, por mais que isso me fira, eu vou respeitar a sua escolha e vou deixar você partir. E a pessoa pode ir, e ela pode enxergar que não era aquilo e voltar. E aí eu vou ver se eu quero aquela pessoa ou não. E não tem a ver, gente, com o orgulho nosso. Ah, também foi embora, nunca mais vou voltar. Não tem mais a ver com isso. Aqui nessa fase de autoconhecimento, não há mais espaço para esses jogos, entendeu?
de orgulho, onde o orgulho fica lá atrapalhando a nossa vida. Não é isso. "Ai, Elaine, mas eu vou deixar a pessoa pisar em mim". Não, não é sobre pisar, é sobre entender o momento que aquela pessoa está passando. E entender que talvez para ela seja importante ir, para ela entender a importância do lugar onde ela estava. E aí ela vai e volta. Ou às vezes ela vai de vez e tá tudo bem. Porque se ela vai de vez, significa que não existia o amor ali igual. E que você precisa um amor de uma outra forma. Um amor real, um amor que sinta a mesma coisa que você sente. Não é verdade? É difícil. Isso requer um autoconhecimento muito grande, um amor próprio muito grande, né? Um autocuidado, um olhar para si, mas não é um olhar de egoísmo que a gente tem, porque a gente fala assim, quando a gente não se conhece, quando a gente ainda está muito na falta do amor próprio, a gente é extremamente egoísta. A gente quer tudo pra gente. A gente quer controlar tudo. Isso aqui do controle, de querer controlar o outro, é egoísmo. Que você acha que o melhor pro outro é você. Por quê? Quem tem que achar isso é o outro, não é você. Você precisa saber o que é melhor para você e o outro o que é melhor para ele. Então, quando a gente entra nessa fase do autoconhecimento, quando a gente consegue deixar os nossos medos, superar, né, esses medos, essas inseguranças, nossas vergonhas, a nossa vingança, esse ego muito inflado de lado e se entregar numa relação de intimidade, de uma verdade. Ontem eu estava vendo uma blogueira muito famosa, a Pugliese, né, a Gabriela Pugliese, e fizeram uma pergunta a ela, ela terminou um casamento e está vivendo um novo relacionamento. E aí as pessoas ficam muito intrigadas com isso, né? Aí ela está aparentemente muito feliz com esse relacionamento e está vivendo lá, né? Aí as pessoas colocaram assim, e se isso não for de verdade? Perguntaram para ela, né? E se isso um dia acabar? E a resposta dela foi fantástica, né, no meu modo de vista. Ela respondeu o seguinte, eu não estou muito preocupada com o amanhã, eu estou preocupada com o hoje. Então, se amanhã não for, tudo bem, eu estou vivendo o que eu acredito que é verdadeiro hoje. E é onde a gente precisa fincar o nosso pé, que é no hoje. Não dá para a gente viver esperando tem que ser para a vida inteira. O para sempre é feito no dia a dia. Quando a gente consegue aceitar o presente e a cultivar aquilo que a gente vive no dia a dia. Nada dura para sempre se eu só pensar no futuro, porque o futuro não é real, ele não é palpável. A gente constrói vivendo o hoje. Então eu tenho que ter certeza no que eu estou vivendo hoje e a partir disso eu vou dar continuidade, vai ser eterno. Mas só será eterno se eu consigo viver no hoje. Entenderam isso? A profundidade disso? Então eu não tenho que estar muito preocupado com o que o outro pensa, com o que o outro faz, sou eu. Eu olhar, eu me enxergar, eu mostrar para o outro assim, olha só, eu amo você e eu respeito você. E inclusive eu já atendi esse paciente que eu falei para vocês lá no começo e já atendi uma outra pessoa que deu o mesmo depoimento. E ela falou que ela vivia um relacionamento que não era satisfatório para ela, que faltava, que ela não se sentia amada. E ela falou, mas eu amava muito, mas eu não me sentia amada. E aí ela falou, aí eu preferi ir embora. Eu preferi ir embora porque senão eu ia ficar exigindo que o outro fizesse por mim algo que ele não podia. E eu o amo até hoje. E por amá-lo, eu me permiti ir embora. Porque primeiro eu merecia algo diferente e talvez ele também merecesse. Olha, se isso não for um autoconhecimento muito grande, eu não sei o que é, né? Vocês teriam essa capacidade? Vocês deixam livre aquilo que vocês amam? Respondam aí.
Vamos trocar uma ideia, povo. Vocês estão entendendo? Gabi colocou aqui, hoje os relacionamentos são tão descartáveis que assusta. Tanto de casais que terminam durante essa pandemia, é verdade. E aí, Gabi, boa, Cláudia, quando você falou o tanto de casais que terminaram durante essa pandemia, por quê? Porque tiveram que ter contato um com o outro. Era tudo muito superficial. E aí, o que aconteceu nessa pandemia? Tiveram que ter um contato mais profundo. E essa profundidade não foi capaz de ajustar as coisas. Cada um entrou no seu jogo de controle, cada um entrou no seu jogo de orgulho, de ego, de medo, de insegurança, e aí por isso que vai acabando. A profundidade, e também, gente, profundidade não quer dizer tempo de relacionamento. Tem gente que é casado há 20 anos e não se conhece. Tem gente que é casado há 1 ano e tem uma relação muito íntima, uma relação muito profunda. Mas essa pandemia que fez com que os laços se estreitassem, acabou fazendo isso, né? Que as pessoas tivessem que se conectar mais. E quem não suportou isso, a profundidade, né? Não conseguiu sair da superficialidade, acabou, né? Gabi Claudinha colocou aqui que deixaria, né? Eu perguntei se vocês deixariam livre, né, a pessoa. Então a Claudinha falou que sim, e Gabi falou também que deixaria sim, mas levou bastante tempo para chegar a esse amadurecimento. É isso aí, é mesmo um amadurecimento, sabe? É autoconhecimento, é você saber olhar para você, saber a importância não só do outro na sua vida, mas de você na sua própria vida, né? E aí, falando de liberdade, ele começa aqui um outro contexto falando sobre liberdade e fuga. E aí ele diz assim, essa liberdade e fuga é no seguinte, ele diz assim, que às vezes a pessoa, alguém colocou aí, eu não me lembro quem, a Gabi, a própria Gabi colocou que as relações estão descartáveis. E é nesse contexto que ele entra. As pessoas hoje estão trocando muito de relacionamento. O que isso significa? Que elas estão na superfície. Aí ele diz, na maioria das vezes, estar nessa superfície significa o quê? Que essa liberdade, muita gente usa como remédio para de pessoas reprimidas. Então, a pessoa foi muito reprimida durante toda a infância, toda a adolescência. Aí, quando ela tem a oportunidade dela sair desse contexto de repressão, ela quer tudo quanto é relacionamento, porque ela não pôde ir lá atrás. Também é um remédio, né, usado para quem ainda está nessa fase que é da adolescência, né, ele usa uma pré-escola para o relacionamento, que é a adolescência, ele faz essa analogia. O que é a pré-escola para o relacionamento? É quando você precisa, e aí é importante muitas das vezes, ter vários relacionamentos para você amadurecer. Ali você está num aprendizado. Mas quando eu já estou na vida adulta, essa fuga do relacionamento é uma fuga para não entrar na profundidade do relacionamento. Aí muitas pessoas dizem o seguinte: ah, não, eu não quero me apegar, eu quero uma liberdade. E essa fala de não me apegar é muito mais uma fuga, para não se aprofundar, para não mexer nas próprias feridas. E aí eu separei alguns trechinhos desse capítulo Liberdade e Fuga para vocês entenderem o que ele fala. Então ele fala assim, o aprofundamento nas relações, né, requer uma revelação, o que pode não ser fácil. A revelação implica em mostrar páginas do livro da nossa vida que ainda não aceitamos.
das quais ainda nos envergonhamos e não queremos mostrar para ninguém, nem para nós mesmos. Então, qual a primeira coisa? O aprofundamento requer eu me mostrar para o outro. E me mostrar não só a parte mais bonitinha de mim, mostrar até aquilo que eu tenho vergonha de admitir em mim. Os meus medos, as minhas inseguranças, esse é o aprofundamento das relações. Então, quando chegamos nessa página, muito astutamente resolvemos mudar a direção e sentimos atração por outra pessoa. Então, o que ele diz? Quando chega no momento que a gente está lá na relação e chega um momento que é o momento da gente se revelar, o que acontece? A gente foge. Rapidinho eu perco interesse e começo a ter interesse por outra pessoa. Isso é uma estratégia de fuga. Por quê? Eu vou fugir para não ter que me mostrar. Aí é onde são essas pessoas, Gabi, que você estava falando, que toda hora troca de relacionamento. Na hora que precisa se mostrar, ela vai para o outro e se apaixona pelo outro. Nesse caso, a liberdade ela não é verdadeira. Estamos usando a ideia de liberdade como uma estratégia de fuga para evitar o duro processo de transformação do eu inferior. Porque, para nos transformarmos, precisamos ter a disposição de olhar os nossos defeitos para as coisas desagradáveis a respeito de nós mesmos. Precisamos ir além do orgulho e de todos os seus desdobramentos, que é a vaidade, a vergonha, a arrogância, a autoimagem idealizada, para encontrar a humildade de nos mostrar ao outro e também para receber a revelação do outro. Então, o que aqui está dizendo? Para você se relacionar de forma profunda, você precisa olhar para você, saber se mostrar e mostrar isso ao outro e também estar preparado para receber do outro. Então, eu começar a sair desse modo de que o outro é perfeito e começar a enxergar os defeitos dele. E sair do meu modo perfeito e mostrar os meus defeitos. Entendendo o seguinte, não é para a gente sair do nosso modo de defeito e falar, eu sou assim, nunca vou mudar. Não. É para mostrar, olha, eu ainda estou assim. Porque isso é muito importante. A gente precisa se encontrar num estado. Se eu sou, eu não mudo. E as pessoas hoje em dia usam o eu sou com uma propriedade de identidade muito forte. Então eu não posso mudar. Aquilo que eu sou não muda. Aquilo que eu estou muda. É um estado. E na verdade a gente é o tempo todo um estado. Quem não muda não está amadurecendo, não é verdade? Não está aprendendo, não está se olhando. Então, a mudança ela é muito importante. Então, o estado é muito importante. Hoje eu estou assim. Quando eu for me mostrar para alguém, hoje eu estou assim e eu quero mudar. Olha, eu tenho dificuldade ainda com isso. Então, vamos juntos entender isso? Porque eu sou assim mesmo. Porque eu sou ciumenta mesmo e não gosto. Não. Que aí eu sou assim, não mudo, aí o outro tem que me engolir? Tem que me aturar? Então, olha só, ainda tenho dificuldade com esse ciúme. Ainda sinto muito ciúme de você. E eu sei que isso é horrível para o nosso relacionamento. Mas eu gostaria que você me ajudasse a mudar. Porque você faz parte desse processo. A mudança é minha, mas você também faz parte desse processo. E aí eu vou pontuar aquilo que o outro pode mudar, aquilo que o outro faz que ainda me causa ciúme. E se ela puder colaborar, vai ser ótimo. E não é que ela tem que mudar, é uma colaboração. Então, poxa, se isso sei lá, se eu, posto foto de biquíni, isso causa ciúme no meu marido, e eu posso sim, isso não faz diferença nenhuma na minha vida, eu posso evitar, até que ele entenda que não tem nada demais.
Se isso não tiver nada demais, é sempre uma relação aí, né, um entendimento dos 2. Não existe certo e errado, não existe um modo único de se relacionar, por isso que relacionamento é tão difícil, porque com cada pessoa a gente age de um jeito, sente de um jeito, então, juntos, os 2 precisam estar em acordo. De acordo com as suas crenças, de acordo com os seus medos, de acordo com as suas inseguranças, os 2 juntos vão transformando e amadurecendo essa relação. E aí ele diz o seguinte, continua a dizer aqui: "A revelação é um risco necessário. Ela pode fazer com que o casal entre, numa noite escura, ou pode fazer com que Eros se recolha. Muitas vezes, e aí o que ele quer dizer isso aqui com que Eros se recolha? Às vezes, quando você se mostra para o outro, pode ser que acaba aquela relação, que o outro não consiga suportar quem você é de verdade. E aí, mas ele vai continuar dizendo aqui: muitas vezes, ao receber a revelação do outro, deixamos de admirá-lo, porque na verdade estávamos projetando neles partes nossas com as quais não queríamos entrar em contato. Então, eu estava projetando nessa pessoa aquilo que existe em mim. Então, geralmente, você não admira a si mesmo e, por isso, deixa de admirar o outro, já que ele está espelhando aspectos da sua própria personalidade. Então, isso aqui é uma coisa que eu já falei sobre você, sobre aquilo que a gente projeta no outro. Quando eu projeto alguma coisa no outro, é porque aquilo existe em mim. Se eu digo, principalmente dentro do relacionamento, porque você é muito egoísta, provavelmente você também é. Eu também sou. Mas aí eu estou projetando nele, eu não vejo em mim, mas eu vejo em todo mundo. Nossa capacidade de apontar significa que existe muito mais em mim do que no outro. Se não existisse em mim, eu não reconheceria no outro. Entendeu? Então, por isso que às vezes nessa revelação que ele fala aqui, muitos relacionamentos acabam. Por quê? Porque eu não sou capaz de encontrar aquilo em mim e ver que eu também sofro daquilo. E aí eu quero só fugir. Aí eu acabo não aceitando um relacionamento. Entendeu? E aí ele continua dizendo: esses são aspectos da purificação dos corpos emocional e mental que correm até que Eros seja resgatado e possa se unir ao sexo e ao amor. Quando isso ocorre, significa que atravessamos a noite escura. Depois disso, tudo será diferente. Uma coisa é viver fantasiando quem é o outro e quem é você. Outra coisa é você ter a visão objetiva da realidade, podendo enxergar e aceitar as feiuras e os primores, tanto no outro quanto em si mesmo. Enquanto estamos sob o encanto da paixão e ainda não encontramos essa noite escura, que é o processo de purificação, temos uma visão subjetiva distorcida da realidade. Enxergamos somente o que queremos enxergar. Durante um período, queremos sustentar as máscaras, tanto as nossas quanto as dos outros, porque isso alimenta a nossa fantasia. Então, o que ele diz aqui? Então, quando eu sou capaz de suportar minhas qualidades e os meus defeitos, e as qualidades e os defeitos do outro, existe essa conexão no relacionamento. E aí sim, houve a conexão verdadeira. Aí sim, eu paro de fantasiar e de usar as minhas máscaras nessa relação. Enquanto não houver isso, a gente vai estar se relacionando com máscara. A gente não vai estar se relacionando de verdade. E aí a gente vai estar naquele mundo de fantasia, né? Também não é possível sustentar máscaras para sempre. Em algum momento ela precisará cair, junto com as fantasias a respeito da vida, para que possamos aprender a olhar a vida como ela é e amá-la a si mesmo. Olhar subjetivamente para a vida, especificamente para o outro, significa ver as belezas e as misérias deles,
sem fechar o coração. Isso não deve ser a razão para deixar de amá-lo. No mais profundo, você está acolhendo partes de você que antes também não amava. Então, o que ele diz? Para de fantasiar a vida. Para de criar a sua realidade. Para de fantasiar. E que a gente não consegue fantasiar para sempre. E quando a gente consegue enxergar o lado obscuro do outro, da vida e o nosso, a gente também consegue acalmar. E a gente consegue se conectar com isso. Enxergando também que não é tão difícil, que não é tão ruim, que todo mundo tem qualidade, que todo mundo tem defeito, que o perfeito, ele está muito distante de nós. E aí é muito importante. Quando eu falo isso, gente, não é pra gente não querer melhorar. Eu acho que a gente deve sempre querer melhorar. Mas a gente está buscando um nível de perfeição que não é real. E com isso a gente tem perdido também muitas coisas. Encarar os defeitos é importante para que a gente saiba para onde caminhar. Então, às vezes, assim, a gente idealiza tudo e todos o tempo todo, né? Principalmente os nossos pais. Então, quando eu sou capaz de olhar para os meus pais, entendendo que eles não são perfeitos e que as qualidades e os defeitos deles vão existir, eu tiro também um peso de mim. Porque enquanto eu estou idealizando meus pais perfeitos, super-heróis, eu estou querendo fazer de mim uma heroína. Então, quando eu entendo que meus pais e minha mãe, meu pai e minha mãe têm defeitos, eu entendo que eu também tenho defeito. E aí eu consigo suportar os meus e os deles, e os dos outros. E aí, se a gente for analisar as pessoas, tá todo mundo num padrão de perfeccionismo muito grande, o que significa que ainda estão idealizando muito. Então, nesse trecho ele fala, vamos parar de idealizar, vamos ver o que é real e vamos ver o que a gente pode fazer com esse real. O que pode ser mudado, o que não vai conseguir ser mudado agora, para que a gente pode dar atenção, o que a gente pode deixar um pouquinho de lado por enquanto. Entenderam? Isso dentro dos relacionamentos. Aí eu já estou acabando, eu separei mais 2 parágrafos só porque eu achei essa parte muito importante, tá? Como grande parte do relacionamento é baseado em projeções, não existe uma fórmula que sirva para todos os casais. O importante é que sejamos conscientes da necessidade da alma de cada um. Isso que eu falei para vocês. Então, não existe uma fórmula mágica para relacionamentos. O que existe é a gente saber qual é a necessidade de cada um, a minha e a do outro no relacionamento. Se o outro precisa da variedade, variedade é ter vários relacionamentos. Por que então não sermos somente amigos? Porque assim, eu não sou obrigada a me relacionar com alguém que está ainda no momento de querer vários relacionamentos, não é verdade? Não sou. Então eu posso transformar isso que eu sinto por essa pessoa em amizade, para não sofrer tanto, né? Mas uma amizade verdadeira, que eu não queira me vingar, que eu não fique torcendo para o outro se dar mal para ele ver o que ele está perdendo, sabe? Então isso aqui é muito importante. Então, quando eu entendo a minha necessidade, eu consigo entender do outro também. E é colocar o outro aonde ele precisa estar na minha vida. E é não querer que o outro seja aquilo que eu quero que ele seja para minha vida. E aí ele diz isso, né? Aí ele termina dizendo aqui, precisamos ser amigos, amigo do nosso companheiro ou companheira. Essa amizade não significa que haverá um esfriamento da força erótica. Você é um amante, mas também é um amigo. E é como a companhia desse amante amigo que você poderá mergulhar mais profundamente para encontrar o que busca no sexo oposto. E aí, unir o feminino, a energia feminina e masculina dentro de você.
Então ele diz aqui, e a energia masculina e feminina existe dentro de todos nós, tanto do homem quanto da mulher. Eu tenho energia feminina e masculina dentro de mim, porque a gente precisa entender que a gente vem da união de uma energia feminina e masculina. Então todos nós temos. Isso tem nada a ver com sexualidade, tá? Isso tem a ver com a nossa construção. Então, a energia feminina e masculina existe dentro de mim. Então, quando eu consigo equilibrar o meu relacionamento, que ele está dizendo aqui, eu consigo equilibrar essas duas energias dentro de mim. E aí o sofrimento, ele acaba indo embora. Porque eu consigo, quando eu equilibro essas duas energias dentro de mim, eu consigo aceitar e respeitar cada uma delas. E eu consigo compreender cada uma delas dentro de mim e dentro do outro. Entenderam, pessoal? Tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Vou dar um tempinho aí para quem quiser fazer algum tipo de colocação. Então, nessa liberdade, liberdade ou fuga, o que ele diz aqui? Então, as pessoas que vivem fugindo, na maioria das vezes, ou elas estão fugindo porque elas ainda estão no processo primário do relacionamento, né, de pré-escola do relacionamento, ou elas ainda estão num sofrimento que elas não querem entrar na profundidade do relacionamento. Aí é fuga, isso é visto como fuga. Quando você consegue entender aquilo que você quer e quem você é, e você consegue mostrar isso dentro de um relacionamento, você consegue se mostrar. Então você consegue aprofundar esse relacionamento. Aprofundando esse relacionamento, você consegue ter uma relação mais verdadeira, mais profunda. E aí é onde vocês só vão se ajustando. E a gente se ajusta para sempre. Lembra que eu falei que a gente está sempre em construção? Então esse ajuste é para sempre. A gente está sempre se conhecendo, sempre em transformação. Mas é sempre importante que eu preciso aprender quem eu sou e é preciso aprender quem o outro é. Ou quem eu estou, ou como o outro está. Para que a gente vá se ajustando um ao estado do outro. E aí, nesse estado, a gente conseguir transformar, para que esse ajuste tenha a ver com essa relação. Então, não há relações, nenhuma relação é igual a nenhuma que você já teve. Toda relação ela é singular, porque vem uma outra pessoa para a sua relação. E aí, você compreendendo isso, você para de trazer outros padrões antigos de comportamentos que serviram para um. Não significa que vai servir para outro, porque essa aqui é uma outra pessoa com quem você se relaciona. E para eu saber, eu preciso estar na profundeza do outro e na minha profundeza, que é o mais importante. Eu sabendo quem eu sou e quem eu preciso e conseguindo mostrar isso na minha relação, a relação consegue ser muito mais verdadeira, muito mais honesta e talvez muito mais profunda. Né? Então era isso que eu queria trazer aqui para vocês hoje. Alguma dúvida, pessoal? Alguém quer fazer alguma pergunta ou já posso encerrar? Então, só para fazer um link com o que eu falei aqui no começo, ele fala das estratégias de fuga, que é você ter vários relacionamentos, né? Trocar o relacionamento, você fugir ou você se isolar. Aí ele fala sobre o controle, essa necessidade nossa de controlar para que o outro seja aquilo que a gente quer, para que o outro se aprisione no relacionamento, e ele diz que isso é um auto-engano danado, porque não existe isso, e é verdade, não existe isso. E ele diz da liberdade ou fuga.
Quando a gente está livre mesmo dentro de um relacionamento, quando a gente deixa livre, quando a gente está nesse processo de amadurecimento, de se mostrar e mostrar para o outro quem a gente é, ou quando a gente está nessa fuga ainda. Fuga de quem a gente é, fuga de quem o outro é, de não respeitar isso, de não transformar. E aí, com isso, a gente não consegue se aprofundar em nenhuma relação. E aí, por isso que é sempre muito importante a gente ter uma maturidade dentro de um relacionamento, de esperar um tempinho passar, de se conhecer. Lá na paixão, a gente está muito distante de mostrar para o outro o nosso defeito. A gente só mostra a nossa qualidade, e o outro também, por isso que é tão bom, né? Só que o tempo não permite que isso dure muito, porque não dá para a gente fingir por muito tempo. E aí, o que ele fala? Por isso que a gente começa, acabou a paixão, eu mudo de relacionamento. Acabou a paixão, eu mudo de relacionamento. O que ele diz? Para que o relacionamento seja mais profundo, acabou a paixão, eu tenho que entender que está na hora de eu me mostrar e do outro se mostrar para mim. Então está numa hora mais profunda, está na hora de aprofundar o que a gente vive. E aí os dois começarem aos poucos entenderem o que a gente pode se ajustar, o que eu sou, quais são as minhas dificuldades, o que você é, quais são as suas, o que a gente pode mudar, qual é o ideal pra gente. E é assim que a gente vai construindo uma relação saudável. Entenderam, meu povo? Alguma dúvida, alguma pergunta? Nada mais? Eu acho que eu não deixei passar nenhuma pergunta, não. Então é isso. Vou encerrar a live de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se essa live puder ajudar alguém que vocês conhecem, manda para alguém. Quem sabe você não tem aí alguém que está precisando ouvir isso, né? Nos vemos então na próxima segunda-feira, às 2h, tá bom? Um beijo, obrigada pela participação, pela presença e até semana que vem. Obrigada, Gabi, pelo carinho. Tchau!